tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Gente, hoje nós vamos ter aqui ciências e vamos falar sobre o Cerrado e os Campos Sulinos. Vamos começar com o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa principalmente a parte central do Brasil, estendendo-se também por outras regiões. O clima desse bioma apresenta duas estações bem marcadas: verão quente e chuvoso, e inverno frio e seco. A gente viu que o Cerrado ele é um dos maiores biomas do Brasil. Ele é o segundo maior bioma do Brasil. A gente viu lá na primeira aula que logo depois da Amazônia vem o Cerrado. De modo geral, o solo do Cerrado é profundo, permeável e apresenta pouca matéria orgânica. Ele é um solo pobre. Já o subsolo conserva uma grande riqueza, diversos reservatórios de água doce, muitas nascentes de rios estão localizadas nesse bioma. Então, gente, a gente pode observar que o Cerrado, apesar dele ser seco, dele não ter grande quantidade de material orgânico fertilizante na terra, para fertilizar a terra, ele é muito rico em água. Lá tem muitas nascentes nessa região central do Brasil. O Cerrado possui grande biodiversidade, com muitas plantas e animais endêmicos, ou seja, aqueles que só tem naquela região, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e a ema. A vegetação do Cerrado se caracteriza por plantas rasteiras e árvores baixas de troncos retorcidos, casca grossa e raízes profundas. Por quê? Porque é um local seco, tem época que não tem chuva. Então as plantas precisaram se adaptar. Entre os representantes da vegetação estão o buritizeiro, o pequizeiro e a mangabeira. As plantas do Cerrado são adaptadas às queimadas naturais que ocorrem no período seco. Porém, atualmente, a maior parte dessas queimadas é provocada pelo ser humano. Então, ela acontece também de forma desordenada, ou seja, a natureza ela não consegue se recuperar tão rápido, ela não consegue se recuperar e já tem uma nova queimada aparecendo. Então, fica descontrolado, podendo atingir grandes proporções. Além das queimadas produzidas pelo ser humano, outra ameaça ao Cerrado é a expansão do desmatamento para a criação de grandes áreas de pastagem e de plantações como a soja. A soja ela não precisa de muitos nutrientes no solo para ela dar em abundância. A soja ela consegue se proliferar, ela consegue nascer, consegue ter soja com o solo mesmo sendo pobre, tá? Aí aqui vocês veem árvore com galhos retorcidos, característicos das plantas desse bioma no estado de Goiás. Você sabia? Os frutos do Cerrado, bacuri, murici, buriti, baru e mangaba são alguns dos muitos frutos do Cerrado usados na culinária local. Eu não conheço esses frutos. Se algum de vocês conhece, na nossa aula do Zoom, me fala, tá? Se já provou, se é gostoso. Essa rica diversidade, porém, era desconhecida pela maioria da população brasileira. Essa situação vem sendo modificada nos últimos anos, pois os frutos desse bioma estão sendo comercializados em outras regiões do país e podem ser encontrados em grandes redes de supermercados, comércios especializados e feiras livres. Eu vou ver se eu consigo achar algum fruto desse para poder também falar para vocês, tá bom? Em algum mercado grande. Apesar de que não está podendo sair na rua, né, gente? Aqui é a mangaba, fruto da mangabeira. É bonitinha, lembra uma maçã, né? Os campos sulinos. Então, a gente viu agora o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, e agora os Campos Sulinos, que é um dos menores biomas do Brasil. Os Campos Sulinos estão localizados principalmente no Rio Grande do Sul e estendem-se pelos países que significa vizinhos, Uruguai e Argentina. Esse bioma também é chamado de Pampa, termo de origem indígena, que significa região plana.
Ou seja, é uma região mais plana, são campos. Por isso que é também chamado de campos sulinos. Um campo, quando você olha para um campo, ele é mais plano. Não é uma região tão montanhosa. O clima dos campos sulinos é frio e úmido. No inverno, as temperaturas podem ser negativas em alguns lugares, com ocorrência de geada. Geada, gente, é quando a água, a umidade e o frio, ela forma uma camada de gelo nas plantas. A plantação fica branquinha, bem congeladinha. Não chega a ser neve, mas ela fica em gelo, ela forma gelo. As chuvas são regulares ao longo do ano, sem períodos marcados de seca. É um local mais úmido. O solo é fértil, o que contribui para que a região seja muito procurada para a agricultura. Tem muita plantação de uva lá também, né? Nos campos, a vegetação é rasteira, formada por gramíneas, arbustos e árvores. Entre espécies vegetais típicas desse bioma estão a árvore algarrobo e o arbusto nhandavaí. A fauna é diversificada, contando com espécies como o gato dos pampas, a coruja buraqueira, o quero-quero, o joão de barro e o veado campeiro e o guaxaim. Ó, vamos ver aqui a imagem. A ave caboclinho de barriga vermelha e o mamífero tucutuco são animais encontrados nos campos sulinos e correm risco de extinção. Então essa ave e esse mamífero, ele parece um roedor, né? Parece ser um roedor, eles estão em risco de extinção, ou seja, eles podem sumir. Atualmente, muitas áreas de campos sulinos estão degradadas pela ação humana. Grande parte desse bioma foi transformada em plantações ou pastagens. Ou seja, grande parte desse bioma, dessa vegetação, desses animais, eles estão sendo devastados, tanto que está entrando em extinção. Por quê? Devido às plantações, devido à criação de gado e etc. Paisagem dos Campos Sulinos, município de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Essa imagem é de 2017. Bonito, né, gente? Bom, depois disso vocês vão fazer as atividades e aí a gente vai discutir mais um pouquinho no Zoom, tá bom? Crianças, um beijo. Finalizamos aqui a nossa unidade. Em seguida, vocês terão volta e revira. A atividade número 7, que é uma atividade interativa, a gente vai fazer no Zoom online, tá bom? Beijo, boa semana, até a próxima.